Glória a Deus! Olá, queridos! Tadel, queridos! Pois é, a gente está com saudade e logo estaremos juntos, o grande Tadel, aqui na comunidade evangélica, aqui cristã de Manaus, todos reunidos, onde estaremos aprendendo, né? Aprendendo a palavra de Deus e sobre liderança. Bom, eu quero dar continuidade à palavra que eu falei da semana passada, né, do Tadel, e eu falei que a importância, os frutos que devem permanecer na vida de um cristão. E é fundamental, todos nós precisamos que esses frutos venham fluir do nosso coração, do nosso interior. Jesus falou assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A gente não entende o que significa isso, mas na verdade isso tem um significado tão profundo. Esses rios de água viva, ou seja, imagina uma vez que você encontrou com Cristo, você vivia a vida tão atribulado, tão desanimado, tão para baixo, uma vida onde a paz era inexistente, não tinha paz. E agora nós encontramos o príncipe da paz, Jesus. E a partir daí, então, o nosso interior, ele começou a ser restaurado, aquela paz interior, aonde nós somos restaurados pela presença do Espírito Santo. Então a gente sente aquela paz, aquela alegria, né? E aquela paz e a alegria faz toda a diferença, e fez toda a diferença na minha vida e na vida de muitos cristãos. É muito importante isso. Bom, eu estava falando sobre o fruto do Espírito, e eu falei primeiro, falei sobre o amor. Então, falei que os frutos do Espírito são a evidência que podem trazer o mover restaurador para o reino de Deus. Fazendo uma recapitulagem, eu falei João capítulo 15, 16, que diz que, na verdade, foi o Senhor que nos escolheu. E eu falei que se Ele nos escolheu, foi com um propósito, né? E esse propósito que Ele nos escolheu é que você e eu possamos dar frutos, frutificar no reino de Deus. Aí eu falei que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Lá em Gálatas, capítulo 5, 23, fala. E eu falei sobre o amor de Deus, amor ágape. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, ele fala do que é o amor, da questão de, ainda se eu falasse a língua dos homens, se não tiver amor dos anjos, nada disso adiantaria. E aí eu fui falando, ainda que eu distribuísse todos os meus bens, né, para os pobres necessitados, ainda que entregasse meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. E o amor ágape, o amor de Deus, é aquele tipo de amor que não busca seus próprios interesses. Eu estava falando, esse amor que não busca seu próprio interesse é aquele tipo. Existem infelizmente pessoas que são egoístas. Eu sou egoísta
é que busca seu próprio interesse, só que é tudo para si, não pensa no próximo, em prol dos outros. Então é importante a gente aprender aqui na palavra de Deus com esses detalhes, porque a gente tem que ser muito exemplo, né? Se a gente, nós como cristãos, nós temos que exalar esse perfume, esse amor de Deus para com as pessoas que estão lá fora. Então é muito legal. Bom, por todo o Novo Testamento, os verdadeiros cristãos são exortados a demonstrar o amor ágape, isso é, o amor de Cristo, o amor de Deus. João, capítulo 13, 23, diz o seguinte: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. O amor e de quem ele falava. E aqui a gente fala, a gente vê aqui aquele que reclinava, aquele que estava ali nos braços do Senhor Jesus, né? Recebendo esse amor, o amor ágape, o amor de Deus. É muito importante a gente entender que o próprio Jesus, ele exalava, ele era abundante nesse amor para com seus discípulos. Sempre fez isso para com todos os discípulos. Bom, e aí a gente falou um pouco sobre o que é o amor. Diz que o amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, ou seja, não é egoísta, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então olha só o que a Bíblia fala sobre o amor. É muito importante que a gente venha não só ler, pregar, mas praticar. E o amor que a gente fala, esse amor, para que Deus quer que nós, deseja que nós amemos o nosso próximo? Por que Deus? É porque Ele quer que nós venhamos realmente a se importar com o nosso próximo. Quando você tem o amor de Deus em seu coração, você aprende a amar mais as pessoas à sua volta. Mais você tende a amar mais as pessoas à sua volta e a si mesmo. 1 João 4,7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que coisa interessante. Isso é muito sério, queridos. Como cristãos, nós corremos o perigo de cair na armadilha do inimigo. Porque ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Por que a Bíblia fala sobre isso? Porque Deus é amor.
E o amor de Deus é incondicional, independentemente das nossas atitudes do passado, quando nós levarmos uma vida totalmente errada e nascemos de novo através do batismo do Espírito, do batismo, e também fomos batizados no Espírito Santo, do novo nascimento. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos, ele falou para Nicodemos que ele teria que nascer de novo, se tornar uma nova criatura. É claro que se nós nascemos de novo e nos tornamos uma nova criatura, automaticamente esse amor é derramado em nossos corações. Porém, nós devemos ter o cuidado para a gente dar continuidade à prática desse amor. Como é que eu vou praticar esse amor? Como é que eu vou, pastor? Todo dia, queridos, todo dia que nós acordamos, saímos às ruas, lidamos com diversas pessoas, falamos com diversas pessoas, nós temos, na verdade, um motivo especial, nós temos um motivo para estar praticando esse amor. Nós temos um motivo para praticar esse amor. Porque existem tantas pessoas que têm diversos tipos de atitudes, então a Bíblia fala que nós não devemos somente amar aquelas pessoas que nos amam. E a gente deve amar principalmente aquelas pessoas que nos perseguem. Amar uma pessoa que não quer o teu bem, você fala assim, não, eu não sou de ferro. Mas a Bíblia nos ensina isso. É o amor de Deus, é o amor que, sabe, é um mistério que o ser humano natural não consegue, sabe? O ser humano ele não consegue, na verdade, entender isso. Então, corremos o perigo que nós que conhecemos a Deus, se nós não amarmos as pessoas, ele está dizendo aqui, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Olha que legal. Então, esse é um dos frutos do Espírito que a gente tem que ter no nosso coração. Não, a pessoa diz assim, eu sou um cristão, mas eu não tenho amor. Então, me perdoe, querido. Nós precisamos voltar e pedir a Deus para nos perdoar, pedir a Deus para derramar dentro de nós o verdadeiro amor que vem do alto. Porque o amor de Deus, ele vem do alto. Quando o amor de Deus vem do alto, ele vem de uma forma em nós, para que também nós venhamos a ajudar o nosso próximo. Você sabe que o amor é que move um sentimento de compaixão pelos necessitados. Se eu não tenho amor, eu não estou nem aí para as pessoas. Eu vejo camarada sofrendo lá, pessoa sofrendo, o problema é dele. Eu vejo situações, pessoas passando por situações difíceis, eu não estou nem aí, não é comigo. Já viu esse tipo de gente que não está nem aí para as pessoas, não está nem aí para ninguém? Sinceramente, ele precisa
do amor de Deus. E o cristão, que é cristão, todo cristão precisa ter esse amor no seu coração. Amém, queridos? Então isso é muito importante. Bom, alegria é um outro fruto do Espírito. Eu estava falando que os frutos que devem permanecer na vida de um cristão. Então eu falei o primeiro, amor e alegria. Olha, em Deus encontramos uma alegria especial que nos dá força, forças. Outras alegrias passam e podem esgotar nossas forças, mas a alegria de Deus nos renova e nos fortalece. Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz o seguinte: diz que a alegria do Senhor nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força, nos fortalece. O povo de Israel estava chorando triste porque tinham ouvido os mandamentos de Deus e estavam arrependidos de seus pecados. Mas esse era um dia de perdão e restauração, porque Deus os tinha trazido de volta do exílio e os tinha ajudado a reconstruir o muro de Jerusalém em tempo recorde. Era um dia de vitória, de júbilo, de alegria, não de tristeza sem fim. Por isso, os israelitas pararam de chorar e celebraram a bondade de Deus com alegria. Glória a Deus, né? Que bênção a gente vê aqui. A alegria do Senhor é a nossa força, né? O povo de Israel estava chorando, triste, porque tinham ouvido os mandamentos de Deus, porque eles escutaram o mandamento de Deus, ouviram o mandamento de Deus. Os mandamentos de Deus restauram a nossa alma, restaura, nos dá forças e alegria da restauração das suas vidas. É muito tremendo isso aqui. O crente sabe que a tristeza não dura para sempre. Mesmo nas dificuldades, você pode encontrar alegria na salvação. O crente sabe que a tristeza o crente tem que saber que a tristeza, nós temos que lançar toda a tristeza fora. Ou seja, há momentos, sabe, que vem aquele momento que você pode sentir de tristeza, porque é um sentimento humano, mas que essa tristeza não venha nos atingir de uma forma que nos leva a ficar para baixo, porque tem tristeza que te leva para baixo, que te leva a você querer desistir, te leva a querer desanimar, aquela tristeza que leva você ao desânimo, né, como eu falei. E por que às vezes acontece isso? Então a gente tem que ficar bem atento a essas questões, porque muitas vezes o inimigo, ele é sagaz, ele quer entrar por esse sentimento de tristeza para fazer com que você venha desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Então é muito importante isso. Vem tristeza, pastor, no crente? Pode vir tristeza, mas eu não posso absorver essa tristeza, porque lá o livro de Neemias diz, o livro de Neemias está declarando que a alegria do Senhor é a nossa força.
É muito importante que a gente tenha esse cuidado, não permitir que a tristeza no nosso coração venha anular a verdadeira alegria interior. Vamos lá. Salmos 71, versículo 23, diz assim: os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma, que tu me remistes. Meus lábios se alegrarão, os meus lábios exultarão quando eu cantar. Você sabe que a importância, né? Diz que tem um ditado no mundo: quem canta, os males se espanta, né? Mas a verdade é que o louvor, ele restaura o nosso coração. O louvor é o cantar ao Senhor. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Ele restaura a alma. O louvor, ele te coloca para cima. Por isso é tão importante, querido. Louve ao Senhor. A gente tem que, como líder, como líderes, líderes de célula, de área, setor, distrito, é importante, sabe? As pessoas, elas precisam olhar para nós. Não é que nós temos que ser de ferro, pelo contrário, elas precisam olhar para nós e ver este amor, esta alegria, esta paz, também a paz, essa paz que é também um fruto do Espírito. Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado estará sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha que legal! Um dos frutos do Espírito que a gente tem que ter e deve estar na nossa vida é o amor, primeiro o amor, alegria e agora a paz. E Isaías diz que ele é o príncipe da paz. Tanta gente pedindo paz para lá, eu preciso de paz. Eu não tenho paz em casa. Eu não tenho paz no trabalho. Eu não tenho paz. Claro que você pode ter essa paz. Aonde a Bíblia está falando em Isaías, capítulo 9, né, versículo 6, que diz que Jesus nasceu como príncipe da paz, né? Como príncipe da paz. Quando você confia em Deus, você aprende a largar o medo e encontra a verdadeira paz, tranquilidade. É muito importante. João capítulo 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só, Jesus está falando aqui para os discípulos, porque aquele momento que Jesus ia para o céu, os discípulos falaram assim: pronto, acabou para mim, acabou para nós, e agora, o que será de nós? Então os discípulos ficaram aflitos, mas Jesus estava falando assim: fique tranquilos, eu deixo-vos a paz. Agora, a paz que Jesus está falando não é a paz do mundo. Ele está falando bem claro: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo o dá. Então ele está dizendo: a minha paz que eu deixo com vós não é aquela paz desse mundo, mas a paz que vem do céu. A paz que veio do céu, porque Jesus veio do céu. Então os discípulos ficaram, eles não ficaram mais preocupados, né? Eles ficaram mais turbados. Não se turbe. Então,
eles então entenderam que Jesus tinha que ir, que era um projeto e plano de Deus, mas ele deixou a paz, e hoje nós temos a paz. Você tem essa paz, e a sua célula tem que levar a paz. Por isso, irmão, é importante na sua célula, sabe, querido, quando você está ministrando ali, você está levando o amor para as pessoas, a alegria para as pessoas, você está levando a paz na vida das pessoas, você está ministrando não só através da sua vida, porque uma coisa muito importante, nós ministramos muitas palavras de Deus, mas a maior ministração para o homem, para a humanidade, para as pessoas que estão perto de nós, para aquelas que estão ali nos ouvindo, a maior ministração que nós podemos dar para essas pessoas é a nossa vida. É a nossa vida. Elas precisam ver na nossa vida cheio de amor. Então, se elas estão vendo a nossa vida, né, cheia de amor, então elas vão dizer: puxa, que legal, que líder legal, essa pessoa tem o amor de Deus. Ela precisa ver a sua vida alegre, feliz, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, vamos louvar ao Senhor. Elas precisam ver essa alegria, e também elas precisam ver essa paz. E aí, tem gente, eu já vi gente falando assim: como é que você tem essa paz? E tem a paciência, que eu vou falar em outra ocasião. Como é que você tem essa paz? Puxa, eu queria ter essa paz. Eu quero dizer para você que qualquer pessoa pode ter essa paz. Simplesmente é só abrir o seu coração e dizer: Jesus, príncipe da paz, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, da minha vida. Entra na minha vida, entra na minha casa. Existe uma música: entra na minha casa, né? Mexe com o meu interior, né? Então, mexe todo com o meu interior. Quando Jesus entra na nossa casa, ele mexe com todo o nosso interior. Por isso é muito importante, você que está vendo aí o Tadel, sabe, você está ouvindo, receba o amor de Deus, porção dobrada, receba a alegria do Senhor e a tua força, receba a paz de Cristo sobre a sua vida. A paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardará cada um, a nossa vida, a nossa alma e o nosso coração. Quero abençoar você, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor derrame da sua graça sobre ti, que o Senhor te fortaleça, que esses frutos possam estar abundantes sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe. Receba a paz.